boa tarde. Mais um Pode Ser aqui. Vamos iniciar aqui conversando com a nossa amiga Ianca. A Ianca veio lá de Lisboa, está há 3 anos em Portugal. Vai fazer 3 anos, né, Ianca? Sim, vai fazer 3 anos. A Ianca trabalha aí com o mercado de vendas digital, vendas online. Vai poder aí dividir um pouco, compartilhar um pouco com a gente aí da vida dela aqui, da chegada, dos desafios até hoje, como foi, da pastinha, dos documentos do imigrante, como que é andar com isso para lá e para cá. A Ianca é de Tocantins, viveu muito tempo também em Goiânia e há 3 anos está com a gente aqui, né, desbravando Portugal, atravessou o oceano com a família e está aqui em Portugal e mora lá em Lisboa, né, Ianca? Isso. Seja bem-vinda, obrigado aí pela sua disposição de estar com a gente aqui nessa tarde, do seu tempo aí, contar um pouco da sua história, contar um pouco de como foi chegar a Portugal, do porquê Portugal, do porquê ter vindo para cá, contar um pouco da sua história pra gente. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ianca Guimarães. Como foi falado, eu estou aqui em Portugal, né? Já vai fazer 3 anos. Cheguei sem muita expectativa, né? Veio. Vim. Na verdade, vim porque era um desejo, né? Sou casada há 8 anos. Conheci meu marido em Goiânia, fui para Goiânia e lá conheci meu marido. Desde então a gente começou a namorar, tivemos uma filha, hoje ela tem 4 anos. E ele sempre teve esse desejo de vir para Portugal, né? De vir para cá, de ir em busca de uma vida melhor para nossa família. Até porque no Brasil a gente já era bem estruturado, já tinha empresas, né? Ele é barbeiro, então a gente tinha barbearia, tinha um bar lá também. Só que não era o que a gente procurava para nossa família. Então isso sempre ardeu no coração dele. E aí a gente tomou a decisão, ele veio, né? A gente entrou em acordo, vendemos tudo, nos desfazemos de tudo. Ou seja, abriu mão, pegou a parte financeira, colocou no pacote. Literalmente. E veio. Abrimos mão de tudo, tudo mesmo. E para quem sempre, né, sonhou em casar, em ter uma casa, em ter uma família, para você largar mão de tudo e você vir com a sua família é um desafio muito grande. E aquilo, né, que nem você disse, você construiu tudo lá. E vim reconstruir aqui do outro lado do oceano, sem conhecer nada, sem saber como realmente são as coisas, é um desafio. Não é fácil, porque a família que eu tenho aqui hoje, né, é o meu esposo e minha filha. Tô há 3 anos, vai fazer 3 anos que eu não vejo minha mãe, os meus irmãos, meus familiares. Então, é realmente você respeitar, né, aquilo que Deus quer para a sua vida. E graças a Deus, hoje eu e meu esposo, a gente, né, que somos cristãos, nos decidimos realmente entregar nossa vida para Deus aqui, a nossa casa, e aqui a gente, né, frequenta a igreja, serve ao Senhor. E hoje é mais fácil para mim entender que é um processo, né, que é realmente um processo que eu devo aceitar. Porque se Deus colocou isso no coração dele lá atrás, se nós decidimos como casal e como família vir para cá, é porque Deus tem um propósito. Então chegamos aqui, ele veio, né, 3 meses depois eu vim com a minha filha. Mas só para vocês terem noção, né, o quanto que as coisas são engraçadas e o quanto que o agir de Deus é realmente incrível. Com 18 anos eu fui para Goiânia. Em Goiânia eu comecei a trabalhar, sempre trabalhei na área de vendas física, lá no Brasil, trabalhei em material de construção. Então, tudo de construção que você me perguntar, ou qualquer pessoa perguntar, eu vou saber. Vamos construir, temos aí uma boa mentora. Já sei, já conheço tudo, porque sempre foi a minha área. E quando a gente decidiu vir, o meu esposo veio e eu vim com a minha filha. Só que eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Nunca tinha pegado um avião. Nem dentro do Brasil, nem voos nacionais, nada. A única viagem que eu fazia era do Tocantins para Goiânia, de Goiânia para o Tocantins, só. Eu e meu esposo, a gente trabalhava muito. Sim. Só que a gente não viajava, a gente não vivia realmente, a gente não aproveitava. Estamos estruturando. Não, a gente já era bem estruturado. A gente só trabalhava muito e não aproveitava bem. Não aproveitava como hoje a gente aproveita. E aí,
Eu não conhecia, não sabia como, só sei que a passagem estava compra e eu tinha que vir para Goiânia. Ou seja, Saí de Goiânia. Ia ter que entrar no avião. Tinha que entrar no avião. Saí de Goiânia, fui para Brasília, de Brasília peguei o voo direto. E lá em Brasília já começou. A minha passagem estava agendada para o dia 11 e eu viajei dia 12. Então eu fiquei um dia no hotel com a minha filha, só eu e ela. E aquele receio, mãe de primeira viagem, não sabia andar, tinha muito conhecimento, primeiro voo. Um monte de coisa, aquela loucura. Um monte de coisa, eu falei, pronto, Deus, já começou, mas agora eu tenho que ir, porque eu não vou voltar, não tenho mais nada no Brasil, já vendi tudo. E aí, chegando lá em Brasília, a gente pegou o voo e viemos. Eu e minha filha, pra você ter noção, eu passei 9 horas sentada, sem levantar e pra ir na casa de banho, porque eu tinha medo de eu levantar e voltar e a minha filha, alguma coisa acontecer ou alguém pegasse ela. Coisas da minha cabeça, sim, que hoje eu entendo. Mas por quê? Porque eu não tinha conhecimento, não sabia, né? Não estava preparada para aquilo, eu só sabia que eu tinha que vir. Cheguei aqui, graças a Deus, meu marido já estava há 3 meses, já estava trabalhando, já estava estabilizado, já tinha conseguido uma casa pra gente, que é a casa que a gente vive até hoje. E a minha primeira viagem, inclusive, quando eu estava vindo de Lisboa para cá, eu estava a falar para as meninas que aqui tem muitos lugares bonitos para a gente conhecer. E quando eu cheguei aqui, eu conheci muita coisa, eu viajei muito. E aí eu entendi realmente o porquê, né, que Deus trouxe a gente para cá. Porque em pouco tempo, 3 meses, a gente conheceu coisas que no Brasil a gente tinha condições e não ia, não aproveitava. Então, com 3 semanas, eu já comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na restauração. Tem um trabalho que é o que o brasileiro... Vamos dizer, a gente precisa por dinheiro, tipo, que nem aqui, precisa encher o frigorífico, né? Isso, aqui, realmente. Eles falam muito isso, né? Precisa encher o frigorífico. Até porque a gente tem que, né, se estruturar novamente. Você chega aqui, você desfaz tudo e você tem que trabalhar, tem que se manter. Sim. E quando eu cheguei há 3 anos atrás, muita coisa mudou, né? A gente conseguia comprar muita coisa no mercado. Hoje já não é tanto isso. Então, naquela época, eu falei assim, uau, como Portugal é incrível. Até hoje, até porque eu gosto de viver aqui, não pretendo voltar. E com 3 semanas, né, como eu disse, eu comecei a trabalhar na restauração. Só que eu tenho uma filha, e na época minha filha tinha 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, hoje ela já tem 4. E o que foi desafiador para mim era eu ir trabalhar na restauração, porque eu trabalho na restauração, ele é muito pesado, né? Eu ficava 8 horas ali em pé, trabalhando, sem descanso, e eu tinha que deixar minha filha na AMA, né, com alguém para poder cuidar para mim, eu e meu esposo, a gente trabalhar. E aquilo doía muito no meu coração, porque a minha filha nunca ficou com outras pessoas, nunca ficou no AMA, ela não ia para a escola, né, porque a gente tinha essa flexibilidade, sim, de horários, de ficar com ela, mesmo que a gente trabalhava muito. E isso ela sofreu muito, foi um processo que ela, né, se adaptou ali e aquilo doía muito no meu coração. Para ela poderia estar sendo tranquilo, porque assim, né, ficava com outras crianças, ficava ali, tinha diversão, mas não estava no colo da mãe. Não estava no colo da mãe. Nos primeiros dias foi desafiador para ela também, até porque, sim, ela não estava habituada com aquilo. E aquilo a gente via, né, eu e o meu esposo, a gente sofria muito com aquilo, e meu esposo falou, olha, a gente tem que se estabilizar novamente, você precisa de um trabalho onde você consiga ficar em casa, ter um tempo para você, porque eu não tinha tempo para mim. Eu estava vindo para cá e até comentei no meu Instagram aqui que os sábados é um dia muito especial para mim, porque os sábados era o dia que eu mais trabalhava e era o dia que eu mais sofria. Por quê? Porque a AMA que a minha filha ficava era só de segunda a sexta, e aos sábados eu tinha que levar a minha filha. Então a minha filha, tipo, ela queria muita atenção, e o restaurante onde eu trabalhava é do lado da barbearia onde meu esposo trabalha. Então, a gente tinha essa liberdade de levar ela, até porque, né, tava lá e o pessoal que eu trabalhava super entendia. Só que ela queria muito atenção, não entendia, e querendo ou não, gerava o estresse da correria, do trabalho. E aquilo, para mim, era muito mais ruim ainda. Então,
é o que eu falei. Hoje, para mim, um sábado, eu consegui, né? Graças ao meu trabalho, que eu vou estar contando para vocês entenderem. Hoje eu tenho essa liberdade em um sábado eu escolher se eu posso, né, estar com a minha filha, posso levar minha filha, eu posso ir em... Devia ter trazido ela. Devia ter ter... ido com ela. Eu falei para as meninas que se eu tivesse trazido ela, teria sido um pouco mais difícil. Por quê? Porque o marido não ia vir e ela tem muita energia, graças a Deus. Mas pronto. Mas mesmo assim eu estou disponível, porque foi uma decisão que eu vim, marquei e falei, não, tal dia eu vou, né, lá no podcast, você fica com ela, uma coisa combinada. Foi estruturado, Isso. queira ou não, ele também se organizou para poder ficar com ela e ela tá... Para poder ficar com ela e eu vim tranquila. E aí, fiquei lá no restaurante, né, comecei a trabalhar, aquela correria, muito desafiador, não tinha carro no início, quase 4 meses. Quando era chuva, pegava chuva, frio, pegava frio. Verão, sofria muito, porque o verão daqui eu sofro muito. Eu fico muito mal disposta com calor, muito seco. Porque assim, eu costumo dizer, no Tocantins, eu não sei se você conhece, mas Tocantins faz 45 graus na sombra. Literalmente. Mas lá, venta, tem árvore, tem rio. E você fica... Eu fui, uma vez que eu estive lá, eu fazia caminhadas e corria. Cara, eu cheguei, parecia que tinham jogado a caixa de 500 litros de água em cima de mim, porque assim, é muito úmido. Sim. Né? Então, ou seja, você transpira muito quando você faz atividade física. É Sim. diferente daqui, aqui é tudo seco. Sim, aqui é tudo seco, então... O inverno é seco, o verão é seco, né? Acho que a primavera é a única que permite a gente ter um pouco mais de conforto. Sim. Mas o verão e o inverno aqui realmente é bem complicado. Sim. Então era aquilo. Todas as estações eu sofria. Mas pronto, né? Faz parte do processo. Eu entendi que era tudo um processo. E as coisas foram acontecendo, né? Passei 1 ano e 2 meses na restauração. E... no Brasil, eu já tinha conhecido o marketing digital, né, que são as vendas online através da internet, através de plataformas digitais. E nessa época que eu conheci, eu e meu esposo, pronto, tinha acabado de se conhecer. Quando ele me conheceu, eu já vivia sozinha, já trabalhava, já era independente. E ele comprou um curso, né, aleatoriamente, falando assim, porque a gente estava lá, vamos comprar. Comprei, estudei, e na mesma semana eu fiz R$2.000. Na mesma semana eu fiz R$2.000. Naquela época, R$2.000 para uma menina, né? Vamos dizer que eu era bem mais nova. Solteira, não tinha muita responsabilidade, pagava meu aluguel, tinha, né, uma vida boa. R$2.000 era muito dinheiro e tinha o meu salário ainda. Mas pronto, foi uma época da nossa vida que a gente não tinha muita mentalidade, não tinha realmente propósito, né? Não vivia com propósito. E a gente deixou de mão. Fizemos os R$2.000 ali, a gente tinha nossas empresas, tinha os nossos, né? As nossas, como se diz, o dinheiro geria as nossas necessidades e um pouco a mais e deixamos. E quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente se viu, né, em apertado, aquela correria, né, de trabalhar, de ter uma vida muito corrida e você não ter liberdade e ver a nossa filha naquela situação. Porque a nossa filha tem 4 anos, ela ainda não está na escola. Hoje, por decisão nossa, né? Porque hoje, graças a Deus, eu trabalho em casa, consigo ficar com ela. Mas esse ano ela vai para a escola porque precisa. Teoricamente, antes não era tão necessário, só que sim. Agora ela entra na cadência sim, aí já escolar, entra, então, sim, aí se não colocar já é algo que não é aceitável. Então a gente, né, se viu ali, não, temos que fazer alguma coisa. O quê? Iniciei, quando eu cheguei aqui em Portugal, meu sonho era ser blogueira, ganhar milhões de seguidores, com vídeos, né, mostrando para as pessoas, para os brasileiros. Tentei, não me identifiquei. Nunca fiz o vídeo dos 10 euros, mas tive vontade de fazer os vídeos dos 10 euros, mas nunca fiz. Via muito fazer, mas pronto, falei, não, amor, isso não é pra mim, não me identifico. Porque eu sempre gostei de mostrar o que eu quero que as pessoas vejam através do meu Instagram. Então, eu sempre compartilhei. Muitas das vezes eu não postava só por postar. Hoje, tudo que eu compartilho tem propósito. Tem propósito e tem significado e é com intenção.
Mesmo não sendo, mas tudo que eu compartilho é com a intenção ali de atrair de alguma forma. E iniciamos vendendo passagens também, vendemos algumas passagens, né, para pessoas que vinham do Brasil para cá, só que a gente também não se identificou. E aí o Brendo, né, que é o nome do meu marido, falou, olha, vamos voltar para o digital. Eu falei, será? Ele, sim. Você sabe que dá dinheiro, você já fez, nós conhece, nós só precisamos se especializar aqui em Portugal e entender como que funciona o mercado aqui. Pesquisar e... Sim. Eu falei, tá bom. E assim fizemos. Compramos cursos, investimos em mentoria, conhecimento para a gente aprender o que a gente tinha que fazer. E aí foi dando certo, foi começando a dar certo, a gente começou a ter bastante resultado. E com 1 mês e meio, acho que 2 meses mais ou menos, o que eu já fazia no restaurante já estava conseguindo fazer no digital. E aí eu não pensei 2 vezes. Você, 18 horas, né, 12 horas em pé, atrás escutando pessoas, o que não deve, o dono, a má educação de alguns, Sim. Né? Ter que fazer que na restauração aqui não é, eu sou balconista, não, restauração é tudo. Eu lavo o prato, eu limpo a fachada, eu recolho as cadeiras, o processo todo. Né? Então, ou seja, sair, eu consigo recuperar o valor dentro de casa e posso ter o conforto de estar com a minha filha, então acho que você não pensou 2 vezes nisso, né? Não pensei. O maridão, como chama mesmo? Brendo Wilker. Brendo, ó, pessoa que é guerreira, hein? E ele segue na barbearia ou tá com você também no digital? Pronto. Hoje ele trabalha na barbearia desde quando chegamos. É uma barbearia que é do meu cunhado. Meu cunhado tem praticamente quase 10 anos, se eu não me engano, aqui em Portugal. E trabalha lá até hoje. Só que hoje ela é gestor de tráfego também. Sim. Especializada em barbearias, mas também gestor de tráfego dentro da minha comunidade. Entendi. Que eu tenho uma comunidade que foi, pronto, né? Iniciei ali no digital, iniciei como afiliada, vendendo, né, produtos de outras pessoas. E chegou um momento que eu quis expandir mais. E aí foi onde eu criei uma comunidade que se chama CFI, que é uma comunidade de figurinha para o Instagram. Onde eu crio figurinhas, né? Aqueles stickzinhos para deixar os seus stories mais atrativos, mais atraentes. Ou até mesmo figurinhas personalizadas para empresas, para marcas. E dentro da minha comunidade eu ensino mulheres a, né, se tornar parceira da comunidade. Temos produtos também exclusivos para elas estarem vendendo. Produtos da comunidade. E também a se exercer em outras profissões. Que entra... Expandir um pouco Expandir, mais e olhar sim. porque assim, o leque digital ele é muito amplo. Né? E muitas vezes as pessoas ficam só num segmento, mas assim, cara, ao mesmo tempo que você está aqui, ele vai te abrindo. Né? Isso. O digital, a internet em si, na verdade, é uma ferramenta gigantesca. Você tem várias oportunidades de você crescer. Hoje, se você inicia como afiliada, se é a forma que você, né, está pronta para iniciar, você pode iniciar como afiliada. Mas você vai ser o tempo todo só afiliada? Não. Você pode ser uma produtora, você pode ajudar outras empresas, você pode fazer com que outras empreendedoras cresçam. E hoje, dentro de tudo que eu faço, né, que eu sou mentora, tenho uma comunidade, inclusive as maravilhosas. Tá aqui presente. Temos 3 das maravilhosas aqui comigo. Então, E elas são muito daqui de Leiria? Ou vieram... 2 vezes de Lisboa e a Letícia é daqui da proximidade. É da onde, amiga? de Orem. Isso. Então, além de você ter realmente um propósito, né, de você usar o Instagram para realmente fazer algo ao seu favor, porque é aquilo que eu digo, eu sempre gostei de utilizar o Instagram, mas eu nunca utilizei da forma correta como hoje, com propósito. Sim. E hoje a minha principal estratégia, a minha principal ferramenta é o Instagram. Por quê? Pessoas compram de pessoas. O meu público é mulheres. Então, eu me conecto com mulheres, faço com que mulheres se conectem comigo, me conheçam através do quê? Dos meus stories.
Claro que tem todo, né, um processo ali de conteúdo, biografia, aquela conexão. Mas o que eu vivo, hoje eu compartilho nos stories. Quantos seguidores? Tenho 1.600 e... 1.691, se eu não me engano. Hoje vai crescer mais um pouquinho, ó. Vamos lá. 1.691. Então, são mulheres, né, que começam a me seguir, mas mulheres que têm a intenção de alguma forma se conectar comigo. Ou Estão buscando algo parecido com o que você entrega ou poder entender como ela pode melhorar o processo de vida, financeiro. Sim, sim. Então, o meu processo todo de me desligar na verdade, quando eu iniciei no restaurante aqui em Portugal, eu já compartilhava. Então, o meu processo de trabalhar, de me desligar da empresa e viver 100% digital, tudo eu conto, sabe, no meu Instagram. Então, tem toda a minha história. Então, eu mostro o que para essas mulheres? Que elas também conseguem. Que se eu conseguir, por que não elas também? Só que é aquilo, né? Muita gente fala, trabalhar com a internet, trabalhar com o digital, trabalhar em casa é muito fácil. Não, é fácil até você entender. Porque muitas das vezes você inicia, eu vejo vários casos de mulheres que iniciam e não continuam, e não respeitam o processo. É fácil? Não, não é fácil. Mas nada na nossa vida é fácil. Tudo que a gente vai fazer é desafiador, dependendo da carga de horário, se torna cansativo, exaustivo. E se você não se controla, o trabalho que você faz na internet vai ser igual você trabalhar na restauração. Porque o problema do ser humano é que ele é imediatista. Isso. Porque eu vejo você lá hoje ganhando, eu quero ganhar igual. Mas eu não sei o que você sofreu. Quantos anos você levou para você chegar onde você está. Nem você mesmo disse. Eu fiz a minha primeira venda digital, eu ganhei 2.000 euros, 2.000 reais. Lá em 2000 e... Tem uns 4 a 5 anos, então foi... Foi lá, vamos dizer que foi em 2020. Sim. Né? E você abandonou isso. Você também foi uma das que lá atrás olhou para isto e também não se desejou naquilo. Isso. Né? Que é o que muitas... Eu desejo o imediato. O ser humano é imediatista. Sim. Né? Então, ou seja... Eu quero para agora. Se para agora não me deu retorno, muitas vezes as pessoas, é o que a gente já conversou um pouco, se acomoda, eu tenho medo, eu não quero seguir, o que vai acontecer? Né? Então as pessoas, por medo, acabam não seguindo ou por não encorajar, mas assim, por não se dedicar, não vai chegar onde você chegou. Isso. Mas eu quero que você tenha. Eu quero ser. Eu não quero criar o meu, eu quero ser. É assim que as pessoas... E aí vão... Quantos pararam na esquina? Quantos pararam a metros de colocar a mão no diamante? Porque não souberam respeitar o processo. Não souberam respeitar o processo e não pagaram o preço, né? Porque não é só você comprar um curso, não, quero vender, quero ganhar aquelas notificações maravilhosas. É ótimo você ganhar aquelas notificações maravilhosas, né, meninas? Mas se você não entender que cada produto que você vende é uma transformação na vida de alguém, você não vai muito longe. Você não vai chegar muito longe. Então, você faça tudo com propósito. Qual que é a transformação que você quer levar? Você quer ajudar mulheres, que é o nosso foco? Hoje eu só trabalho com mulheres. É isso que eu dentro da minha... Hoje você é 100% público, Sim, você suporta o público feminino. Isso, dentro da minha comunidade é somente mulheres. Hoje eu trabalho também com gestão de redes sociais. Tem uma agência, né, que se chama By Company, que é uma agência minha e do meu marido. E lá dentro a gente gera, né, prestamos serviço para outras empresas. E lá temos, né, empresas que têm homem, mas dentro do meu negócio aqui no Instagram, dentro da comunidade é só mulheres. E temos o gestor de tráfego, que é o meu marido, que é o único homem. Então, assim, eu me conecto... Aí é um negócio de família, né? Aí isso. Dá para entender, que aí é um negócio de família, isso. Então tem um porquê de Sim, sim. Lá. Até porque mulheres, as meninas, né, tenho mais de 400 alunas hoje,
aqui em Portugal, no Brasil. Dentro da comunidade, além de temos o nosso método, né, o nosso método validado, a nossa estratégia, a gente tem encontros também. Já fizemos encontro em Porto, já fizemos encontro em Lisboa, vários em Lisboa, né, que é onde mais eu... Agora aqui em Leiria, aproveitei também para encontrar, conhecer algumas que eu não conhecia. Então, a gente sempre está em movimento. Porque movimento... o network, ou seja, Isso. é aquela questão, o universo tem que sacudir. Isso, então... tem que sacudir e a gente tem que estar em movimento, porque movimento gera movimento. E a partir do movimento que você gera, que as pessoas vão te conhecer, você se posicionando. É aquela frase, né, que lugares novos, pessoas novas, momentos novos geram novos negócios. Então... Isso. E é uma coisa muito, né, veio até um insight aqui agora pra mim, que quando eu iniciei aqui em Portugal, quando eu cheguei aqui, eu e meu marido, a gente ainda vivia nesse círculo de pessoas que só queria sugar. Que a gente vivia achando que, Portugal, tô em Portugal, agora, né, tô ganhando em euro. Só que a gente, infelizmente... não tinha a mentalidade que a gente tem hoje, porque eu falo pro meu marido, se a gente, lá no primeiro curso que a gente comprou, se a gente tivesse a mentalidade que a gente tem hoje, a gente estaria muito mais longe. Ou seja, o voo estaria sendo muito estaria mais alto. Muito mais alto. Teria... Oxi. Então, assim, mas eu entendo, é um processo. Muitas das vezes, situações que eu passei, meu marido também, a nossa família... foi para nos deixar mais forte, né? Pra gente entender, muitas das vezes, vale a pena a gente quebrar a cara, a gente se decepcionar com pessoas. É aquela questão eu tenho a possibilidade de fazer, né? Eu tenho a possibilidade de construir. Mas tem tempo para tudo se estruturar. Sim, né? tem um tempo para tudo se estruturar. A pedra, o tijolo que vai se colocando um em cima do outro... Às vezes te direciona para um lado e você quer ir para o outro. Não, mas é para cá. Estou dizendo que é para cá. E você, não, eu estou ajustando a vela contra o vento. Sim. Mas não, é para cá. E a gente acaba, às vezes, se perdendo. Isso. Né? Que você disse, se eu tivesse a mentalidade de hoje, quando eu comecei isso lá atrás, eu estaria diferente. É aquela história, né? O navio está indo, mas eu coloquei meio grau na direção e eu fui parar em outro lugar. Sim. Agora eu tô voltando a ajustar aquele meio grau e tô voltando pro caminho que eu queria. Isso. E é muito sobre isso mesmo. E quando eu entendi que eu tive que passar por tudo que eu passei, e hoje, graças a Deus, eu estou, né, num lugar onde eu consigo ter a minha liberdade, consigo ter tempo para mim, ter tempo para minha família, para minha filha, consigo estar disponível, né? Essa é a palavra certa. Eu realmente agradeço muito a Deus, porque tudo que eu passei me serviu como aprendizado. Hoje desafios tem, lutas tem, mas eu sou mais forte. Eu sou né, eu tenho 28 anos, então assim, eu sou uma mulher que realmente hoje tem a mentalidade de entender, de respeitar, de esperar, né? E de entender que tudo que está sendo feito, que vai ser feito na minha vida, é porque Deus quer que aconteça. Tem propósito. É o que eu falo, você 28, eu tenho uma filha que fez 26 ontem. E é o que eu falo, tá no Brasil, eu falo pra ela, sabe? Tudo dentro do seu tempo. Não queira dar o passo maior que a perna, não queira colocar o carro diante dos bois, que assim, tudo vai caminhar. E ela tá caminhando, trilhando, tá construindo, tá conquistando, né? Sim. As coisas da forma com que ela e o marido dela criaram para ela. E eu, assim, nunca interferi, nunca... E eu vejo, eu posso orientar, eu oriento. Do contrário... Deixa... Vai andar, tem que andar. Sim, tem que andar. Tem que andar. Então ela trabalha no iFood hoje, tá lá, começou lá como estagiária, lá como assistente, hoje já tá em outras posições. Então, assim, é só acreditar no que você pode. Isso. O que você quer. Aonde você quer chegar. O que você quer pra você. Porque tem pessoas que não têm propósito. Isso. Tem pessoas que não sabem qual é o propósito de vida, né?
muita gente não sabe qual é o propósito de vida, então. Pra que eu vou viver? Se não tem propósito, pra que tá nessa terra? A partir do momento que você entende o propósito que você, né, tem como dever de fazer aqui na terra, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais leve. Você fica... as coisas se tornam mais fáceis, né? Tudo que você vai fazer, você faz com amor, você faz com transformação. Cada menina, mulher, que eu falo, menina, eu falo no sentido de mulher maravilhosa, né? Que é um apelido carinhoso que eu tenho com elas, até no meu Instagram, que eu sempre falo. Que entra para a comunidade, eu fico muito feliz. Por quê? Porque não é só sobre uma comunidade de figurinhas, é uma comunidade de mulheres empreendedoras que estão ali sempre a ajudar a outra. Claro, né? Iniciou comigo. Mas se elas não tivessem acreditado no projeto, a comunidade não existiria. Quantas figurinhas já tem criadas? Mais de 3.500, com atualizações toda semana. Então, todas as semanas temos atualizações. Como é que a gente descobre essas figurinhas aí nas redes? Dentro do meu Instagram tem todas as informações, tem um link, né, para entrar para a comunidade, tem um link também que eu dou mentoria individual também, tem o link de figurinhas personalizadas, tem também para quem quer, né, estruturar o perfil para vender, que eu faço estruturação de perfil do Instagram. Se eu quero fazer um post agora, quero usar uma figurinha, ela tá aberta ou... Não, são figurinhas personalizadas. O que são figurinhas personalizadas? Eu crio as frases, né? Tenho um aplicativo e faço as figurinhas com a minha identidade, né? A minha marca que eu falo no sentido de cores, fontes, certo? Então, são figurinhas personalizadas. Então, dentro da minha comunidade, quem usa as figurinhas é somente quem se torna aluna. Ou, por exemplo, você tem uma empresa, vamos falar da pizzaria, né? Que vamos falar vamos falar do Brazuca. Se você quer figurinhas para pizzaria, então você me manda as figurinhas que você quer, eu coloco com a identidade visual da marca, que são as cores, a fonte que você quer, ou que seja a logo também. Então, eu crio esse pack personalizado para você e você vai ter acesso para usar. E aí, só ele tem acesso a usar essa figurinha nos posts dele, para poder divulgar da forma a pizza assim, a pizza do forno. Tá saindo a entrega. Tá saindo ali o estafeta, que aqui não é motoboy, né? Que é o estafeta saindo com a pizza, então é esse o Sim, isso. Isso são figurinhas personalizadas exclusivas para empresas. Mas dentro da minha comunidade tem, né, mais de 3.500 figurinhas com atualizações toda semana. Então, ontem... Cada aluna sua, elas criam e aí elas vendem isso ou elas podem utilizar isso? Não. As criações são criações minhas, né? Mas no sentido de nichos. Por exemplo, na área da beleza, temos para a área da beleza, temos de bom dia, boa tarde, boa noite, dia das semanas, mês do ano. Ontem teve atualizações de figurinhas do mês de fevereiro. Então, são aquelas frases, né? Seja bem-vindo março, então tudo isso. E lá dentro, elas têm acesso a utilizar as figurinhas, né? Para tá ali deixando os stories delas mais atrativos, mais atraente. E com isso alavancar o engajamento, né? O número de seguidores também muda, porque não tem como. Quem utiliza realmente faz toda a diferença. E a partir daí, elas têm aulas, né? Um módulo de parceira afiliada. O que é parceira afiliada? Elas vão entrar através do link e pedir afiliação ao produto, à comunidade. Então, cada indicação que elas fizerem, elas recebem uma comissão. Isso. Aí a comissão inicial é 55%. Bateu 10 vendas, a comissão aumenta. Então, quanto mais vender, mais a sua comissão vai aumentar. Eu quero vender. Posso entrar nessa comunidade? Vou te mandar o link. Posso entrar nessa comunidade aí, ó. 55% hoje, 60% amanhã. Isso. Vamos vender figurinha. E para quem está aqui em Portugal, que é brasileira, tem a possibilidade de vender em euro e vender em reais, que a gente tem também na plataforma do Brasil. E para entrar, fazer parte do grupo, para ser uma afiliada, qual é o processo? Tem que se tornar aluna, né? Tem que fazer a inscrição, tem um valorzinho a se pagar e se torna aluna. Se tornando aluna, você tem
acesso às figurinhas, ou se você quer fazer uma renda, né, que é o que eu faço hoje, você se torna nossa parceira afiliada. E dentro do nosso método, aulas e aí ao vivo. onde recebe essas porcentagens Isso, das recebe vendas. lá, tem todo um grupo de suporte, né, para afiliados, onde tem todas as informações. A gente Hoje, tem dentro aula. do seu grupo de afiliadas, né, de mentoradas e de afiliadas que só estão dentro e das que são vendas, como que você tem assim um percentual disso? Ou... Eu tenho 2 grupos. O grupo de suporte, que é o geral de todas as alunas. Você se torna aluna, você pode... Você tem, na verdade, você não pode. Você tem acesso às figurinhas. Sim, ok. Para você se tornar afiliada, você tem que entrar no outro grupo, que é o de afiliada. E dentro dos módulos de cada aula tem uns links para você ser direcionada. E aí, E lá... cada link que você vai passando, você vai tendo um custo? Não. Ou não? Não, para você entrar para a comunidade e ter acesso às figurinhas é um valor. Para você entrar para a comunidade, ter acesso às figurinhas e se tornar afiliada é o mesmo valor. É o mesmo valor. Isso, não muda. Tá? Não muda nesse sentido, porque são atualizações, acesso vitalício, sempre vai ter acesso. Hoje, ou... Sim, sim. O valor aqui em Portugal é 27 euros. Aí eu passo, Isso. isso é mensal? Ou não? Para ingressar como se diz, para ser uma afiliada. Isso, para você se tornar aluna. Você se tornar aluna é você ter acesso àquele produto. Você paga 27 euros. Okay. Com 27 euros, você tem acesso às figurinhas, que são atualizações toda semana. Correto. Quase 4.000 figurinhas estamos a chegar. E também ao nosso plano de parceira afiliada. Nem todas... né, vão por outro grupo, porque não faz sentido. Muitas delas, as empreendedoras, já trabalham com algum outro tipo de produto, ou já tem um nicho ali específico. São as figurinhas. É o mesmo valor. Sim, é o mesmo valor. Tá? Aí, se quiser também se tornar nossa parceira e crescer dentro do Instagram... E para ser parceira, é esse mesmo valor, Isso. só que passa a ter um outro acesso de criação. Não, passa a ter acesso ao nosso acompanhamento. Que é o acompanhamento de quê? De como estruturar o seu perfil para vender, de como você vai atrair seguidoras, leads, né, ali para o seu produto para você vender. Fazer estratégia de lançamento também. A gente tem aulas 2 vezes por semana, segunda e terça, né, ao vivo, pelo Zoom. Então, ali a gente passa toda a estratégia, está sempre levando, né, conteúdo novo, estratégia nova. Tudo que nós aplicamos, eu falo nós porque o meu marido em si, né, tá ali comigo. A gente leva para elas. Então, agora a gente já está... Hoje, no momento, né, o que a gente tem dentro da comunidade é isso. Mas estamos aí a inovar novas aulas, a colocar novas aulas dentro da comunidade, que vai mudar muita coisa em sentido do conteúdo e outras profissões que a gente vai agregar dentro da comunidade. E qual a porcentagem desse grupo aqui em Portugal e no Brasil, ou fora desses dois territórios, Brasil e Portugal? Você tem alunas, você tem pessoas na Espanha, você tem ou é só Brasil e Portugal? Atualmente eu tenho mais de 400 alunas, mas é Brasil e Portugal. Sim, eu acredito que sim, não tenha nenhuma de outro país. Não, até porque o tráfego, né, que eu, no caso em si, que eu gero, é mais aqui na região de Portugal e do Brasil. Podia expandir esse tráfego para a Espanha, sim, tem brasileiro na Espanha... De repente você pode buscar. É uma coisa que... Mas assim, como não é uma comunidade que tem muito tempo, né? Nesse sentido, a gente também tem sempre os encontros, né? E é uma pena muito, porque ainda tem 3 anos que eu não vou no Brasil, que eu tenho as alunas no Brasil. Então, sempre que tem um encontro aqui, ela, não, queria estar aí. Então, é tudo isso. Mas... motivar elas a fazer renda para poder comprar a passagem. Pra poder vir para Portugal. Passear em Portugal. Sim. Então... Mas assim, isso não é limitado, sabe? É porque a conexão, acredito que é mais aqui de Portugal e do Brasil, que é o... E aquilo você está construindo, né? Sim, está sendo... esse leque, como eu disse há pouco tempo atrás, é algo que é muito amplo. Então,
atravessar mais uma fronteira, não existe dificuldade, né, no mundo digital. Sim. Então é só estruturar para você atravessar mais uma fronteira. Então, Sim. acho que não é tão difícil. Não é. É só realmente querer direcionar um pouco para aquele lado, para ver o que eu posso buscar, né? De repente você faz aí, abre um tráfego aí para Espanha, por exemplo, né, direcionado para Salamanca, para Madrid, para regiões estratégicas que de repente você pode arrecadar também que são oportunidades, sim, né? sim. São novas conexões. Porque o mundo digital ele não tem fronteira. Ele é gigantesco. Ele não tem fronteira. As pessoas hoje moram no Brasil e trabalham nos Estados Unidos, mas moram lá, trabalham online, trabalham remoto. Então, ou seja, o mundo digital, o mundo nômade é algo que assim, onde eu tô, tem um senhor que trabalha lá comigo, que ele é da área de manutenção. O filho dele mora em Curitiba, mas morava na Inglaterra. Conheceu a esposa na Inglaterra, brasileira. Casou, veio para Portugal, aí trabalhava em Portugal, mas pela empresa na Inglaterra. Sim. E aí hoje moram com a família, foi para o Brasil por causa da esposa, mora lá e trabalha de lá, recebe em libras. Em libras. E mora no Brasil. Então, ou seja, eu acho que isso não tem limite. Não tem limite. O Instagram, ele é uma ferramenta que você atrai pessoas do mundo inteiro. Então, é muito isso mesmo. É sempre estar inovando, sempre estar, né, expandindo. E eu acredito que é até um insightzinho, porque vou até falar com o meu gestor de tráfego e ver o porquê disso. Por que eu ainda não atravessei mais uma fronteira? Nós não temos não, né, meninas? Alunas. Ó. Pois. Aí, elas também têm que... Olha aí, ó. Que elas também fazem a nosso cargo. Vamos olhar, vamos atravessar fronteiras aí, ó. Olha. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Então, assim, às vezes as coisas estão na nossa mão. Isso. Eu costumo dizer que assim, né? O cavalo passa selado uma vez só. Se você não montar nele ali, Já era. depois... Ele tá sem sela e você... vai... É a oportunidade, né? Então... E eu entendo... Eu trabalho muito isso. Oportunidade, eu agarro elas... Assim, na verdade, eu abraço. Eu tento o máximo não deixar passar nenhuma, porque... Pronto, é aquilo. A gente também só vive uma vez, né? A gente também só vive uma vez e se a gente não aproveitar o que tem de melhor nessa terra, o que Deus deixou pra gente, por quê? Eu costumo dizer que assim, né? O que a gente vai deixar pro mundo? Né? Eu, pessoalmente, já deixei 2 filhos. Né? Então, assim, fiz minha parte, estão aí, bem vividos, né? E eu saí pro mundo, eu tô sozinho aqui. Vim embora, me separei. Tive 2 casamentos, né? Me separei do primeiro, depois tive um segundo, também teve um rompimento. Falei assim, olha, agora eu ir para o outro lado. E aí eu tô aqui há 3 anos também. Né? Depois de amanhã faz 3 anos, segunda-feira faz 3 anos que eu tô aqui. Como eu te disse, entrei na área que eu sempre trabalhei, na área comercial, na área de embalagens. Trabalho numa empresa que teoricamente é referência no mercado português de embalagem e desenvolvendo, né? Então, assim, você sempre tem oportunidade. Sim. Você sempre tem uma inovação que você pode levar, que você pode... E lá a gente tem a oportunidade de trabalhar com impressão digital. Então, o cliente nosso foi para uma feira em Dubai. Nós fizemos uma embalagem para ele em 3 dias. E entregamos, ele colocou o produto dele e foi. Eu entreguei para ele na sexta-feira de manhã e ele embarcou na sexta-feira à noite. Com o produto dentro e foi para a feira. E foi. Então aquilo assim, sabe? A criação, né? O mundo não tem fronteira. Então acreditar, porque tem muita oportunidade. Tem. Muito. E o mundo digital é só você ter paciência. Que você não teve lá atrás e que por uma força
Maior do mundo. Maior, você se viu voltando para isso e hoje... Mas o bom é que você teve um início. Porque você imagina se você não tivesse colocado os olhos naquilo lá atrás, há 4 anos atrás, será que você teria coragem de estar nisso hoje? É uma pergunta, É uma né? pergunta que... Porque assim, se você não tivesse tido acesso àquilo, Como é que eu saberia que ia dar certo? como é que você... Puta, será que... Aí aquela será que você teria suas 400 mentoradas hoje? Você estaria com esse universo hoje? Só tá porque você pôs os olhos naquilo um dia, desistiu, mas... Quantas desistem hoje? Dentro do processo que entra com você. Você tem esse Assim, graças a Deus, esse perfil, a gente, esse eu tento, percentual de estudo, eu você tento, consegue fazer esse estudo? Ou... eu tento o máximo me conectar com todas, né? Por mais que ali, muitas das vezes são muitas, né? Muitas ainda não tem uma automação, então sou eu mesmo que falo ali com as que entram comigo, até as que não entram também, eu tento o máximo me conectar com todas. Mas é aquilo, eu não posso fazer por elas o que elas mesmas têm que fazer. Mas, assim, não são muitas, né, que desistem, sempre estão ali, como se diz, remando. Mas é o que eu falo, se você não se posicionar, se você não mostrar o que você tem de melhor, porque, assim, você tem que trabalhar, você tem que mostrar para as pessoas o que você tem de melhor, como que você pode ajudar. E nada melhor do que você abrir a tela do seu Instagram e mostrar e você falar. Eu sou muito a favor disso. Eu tenho mentoradas que entrou, que não falava, né, só oi e tal, vozinha baixinha, que hoje aparece nos stories, que hoje faz live, que hoje se posiciona, que hoje se tornou, né, gestora de redes sociais, que presta serviço para outras empresas. Por quê? Porque ela se posicionou. Hoje ela entende que qual que é a forma que ela quer que as pessoas vejam ela? Se posicionando como uma mentora, como uma empreendedora digital. Então, é muito sobre isso, sobre você se posicionar da forma certa, no lugar certo. Então, eu sou muito, muito, muito a favor de pessoas vender aparecendo, sim, porque pessoas se conectam com pessoas. E, assim, sempre... Se eu quiser hoje colocar 3 pessoas para você mentorar, indicar para você 3 pessoas. Aí elas vão entrar, vão acessar o link e fazer o pagamento e você começa a trabalhar com elas. Isso, aí começamos a trabalhar com elas. Primeiramente, eu tenho ali um acesso, né, direto com elas. Entrando ou não entrando comigo, eu sempre faço o suporte personalizado, que é individual, okay, né, eu oriento. Entra nos 2 grupos de suporte e afiliada. E aí, na segunda já participa já de uma aula conosco ao vivo. Que todas as segundas e as terças a gente tem. Às 20h30, que é um acompanhamento e uma estratégia para a semana. Daqui. Isso, daqui de Portugal. Então, no Brasil seria 5h30. Isso. E elas entram. Sim, acompanham também. Quando não acompanha, a gente sempre deixa, né, as orientações, eu sempre libero material para elas também, para elas não ficarem sem. Tá, você já pensou em criar um horário diferente para esse público do Brasil? Porque às vezes as pessoas trabalham e querem ter essa interação com você. Nesse sentido? E por conta de estar trabalhando, porque o horário no Brasil a gente, né, sabe que assim, você sai às 18 horas, mas para chegar em casa é mais 2 horas de transporte. Então, assim, de repente criar um horário às 8h30 do Brasil, mas seria às 11 da noite aqui. Aqui em Portugal, sim. Né, para você poder, de repente, ter, que nem você disse, eu muitas das vezes não participo, mas a gente deixa as orientações. Sim. Mas elas, às vezes, querem a necessidade de ter esse contato, né? Sim, sim. Já pensou nessa possibilidade? Sim, já pensamos. De criar isso para esse grupo? Sim, já tentamos fazer, assim, também dividir os 2 horários. Só que, assim, é tudo em questão do que a gente vê sempre a necessidade, né? Sempre quando não conseguem aparecer,
no horário aqui de Portugal, a gente sempre manda uma mensagem, ou então auxilia mesmo ali dentro do grupo, ou elas tiram uma dúvida, certo? E lá dentro do nosso grupo de afiliada, que são, né, as afiliadas que a gente trabalha, está sempre ali ao lado delas, a gente sempre tá ali em movimento. Então, se surgir alguma dúvida, se precisar fazer uma call, se precisar fazer uma reunião, suporte só com elas, eu sempre estou ali à disposição para fazer com elas. Porque é o meu trabalho. Você se dedica a isso. Sim, hoje, pronto, eu trabalho em casa, né? Tenho o meu escritóriozinho lá, graças a Deus, o meu cantinho. Então, eu estou sempre ali disponível. Então, mas eu acredito que sim, com certeza, quando, né, o número for maior, temos sim que fazer esses 2 horários. Mas, assim, por enquanto, tô só eu na parte de atendimento e suporte também. Mas quando surgir, assim, temos também a ideia de também ter outra pessoa a ajudar, até mesmo do Brasil em questão, nesse sentido para elas. Uma pessoa isso. Para ser a sua base Isso. e fazer o seu papel lá. Isso, nesse sentido. Correto. Então, E no Brasil hoje são quantas mentoradas? Olha, assim, dividir, não consigo agora no momento, mas assim, ao todo são mais de 400 mentoradas, alunas. Entendi. Então, é um número... bastante relevante. São as 400 maravilhosas, as minhas borboletinhas. Parabéns, eu acho que assim... Obrigada. É o que você disse, eu saí, vim descobrir um novo momento de vida, um novo propósito de vida, trabalhou, né, como todo imigrante que chega, poucos não, mas acho que 98% ele vai ou para chão de fábrica, ou ele vai para restauração, ou ele vai para uma pastelaria, ou vai para a China. China, eu acho que... A faxina. Não, a faxina e para as lojas do China também, né? Porque eles querem lá, as pessoas trabalham 12 horas. Você quer achar alguma coisa aberta para comprar, é só o China, né? No contrário, você não acha nada aberto. Então, eu acho que esse desbravamento e essa proposta, e você em 3 meses se reestruturar dentro do que você estava vivendo, eu acho que é incrível, eu acho que é uma ressignificou muito isso. Sim. No Brasil, meu esposo vem de uma família cristã, e só que quando eu conheci ele estava desviado. E quando eu conheci ele, a gente, né, que foi aquela altura que a gente conheceu o digital, teria tudo para realmente estar no voo muito mais alto, mas devido ao mundo que a gente vivia e às pessoas que fazem total diferença da nossa vida, do nosso círculo e onde a gente quer chegar, a gente se desviou. E aqui eu entendi, né? Aqui eu me converti, me batizei e estou na igreja, eu e minha família, e realmente eu entendi o propósito do que Deus queria para mim, do que Deus queria me mostrar. Porque tudo que eu faço com um propósito, e tudo que eu levo para as minhas alunas, né, é transformação. Você só não é transformada se você não quiser, se você não tiver um propósito e você não saber onde você quer chegar. Porque não é fácil. A gente, só em ser mulher, a gente já tem um papel muito, né, mulher. Você é mãe, você é esposa, você é dona de casa, tem que trabalhar fora. Você não tem tempo para você não tem tempo com seu marido, você não tem tempo para sua filha, você não consegue levar seu filho em lugar nenhum. Então, isso tudo a gente tem que analisar. E por a gente ter esse papel de mulher, a gente tem que como se diz, ser a mulher sábia, né? Você tem que ser a mulher sábia e realmente você ser o pilar da sua casa. Esse pilar é fundamental. Então, acho que é muito sobre isso. E hoje eu entendo. Tudo fez parte do processo, faz parte até hoje, né? Porque ainda acontecem muitas lutas. Não é fácil, não vai ser fácil, mas eu sei onde eu quero chegar e quem vai comigo, quem eu quero levar. Se você tem esse propósito, você com certeza já sabe quem vai estar no seu barco. Isso. E você aí, mulher, né, adolescente, jovem, que quer fazer parte, que quer ser uma maravilhosa, né? Uma maravilhosa. Procura a Ianca. O arroba dela é @a Ianca Guimarães. Lá ela tem aí um link e o contato dela lá para você poder fazer contato e tentar descobrir de que forma, né, você pode
mudar a sua vida, mudar a sua renda, mudar o seu propósito e ter uma vida um pouco mais estável, né? Ela mesma disse, chegou aqui, 3 meses tinha uma vida sofrida, de um trabalho árduo, e 3 meses depois transformou e tem aí 400 maravilhosas aí ao lado dela, felizes. Tem umas aqui hoje acompanhando ela aqui, no nosso estúdio aqui, veio aqui acompanhar ela, né? Ela veio de Lisboa, as outras vieram aqui de perto, né? 2 é de Lisboa também? Sim, 2 de de Lisboa, só uma que é de Orem, né? Então, ou seja, é um pouco disso. Acho que a oportunidade do mundo digital ele é muito amplo, muito grande, e a Ianca pode ajudar. E Sim. busque lá. Ianca, se quiser deixar uma mensagem, quiser falar o seu arroba diretamente ali para os nossos ouvintes, os nossos seguidores, fica à vontade. Bom, a mensagem que eu quero deixar é para você que é mulher, que é mãe, que tem um desejo, né, de conquistar a sua liberdade financeira através do digital, através do seu Instagram, que é uma ferramenta super poderosa que você tem nas mãos. Você pode sim me acompanhar, tá? O meu arroba é Ianca Guimarães, a Ianca Guimarães, e lá você vai realmente ver o que eu vivo, como eu fiz para chegar onde eu estou e o que eu faço para realmente, né, conquistar todos os meus resultados. Então, você será muito bem-vinda, você vai sim fazer parte das maravilhosas que tem no meu Instagram e todos os dias eu estou ali compartilhando, mostrando o que realmente eu vivo. E eu tenho certeza que de alguma forma a gente vai se conectar. Você é feliz ou está feliz? Eu sou feliz. É feliz. Qual a sua maior frustração? Minha maior frustração... acho que não ter a minha mãe e os meus irmãos aqui perto de mim. Se você pudesse tomar um café com Jesus, fazer uma pergunta a ele, não agradecer, mas uma pergunta, que pergunta você faria? Eu perguntaria para ele o que eu poderia fazer mais, né, para realmente agradecer ele por tudo que ele fez por mim e por todos. Ianca, agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade de ter vindo aqui nos visitar, disponibilidade de vir dividir um pouco do seu conhecimento, do seu trabalho, da sua vida, da sua chegada, e que as ações confirmem as palavras na sua vida. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi o meu primeiro podcast. Então, assim, meu Deus, quando eu recebi o convite, eu falei assim, é uma resposta de Deus. Deus já está me mostrando aonde eu tenho que ir, o que eu devo fazer. Então, agradeço muito o convite. Se chegou em um podcast é porque está com bastante visibilidade. É porque o movimento está sendo gerado. Obrigada, viu? Foi um prazer ter esse bate-papo aqui com você. Muito bom. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade. Foi muito bom, foi muito legal. Já abriu algumas mentes aqui, abriu alguns horizontes. Vou querer ser aí um maravilhoso aí. Vai que, né? Vou ter que abrir uma comunidade para os maravilhosos. Criar uma comunidade para os maravilhosos aí agora. Vamos lá. Mas mesmo assim, muito obrigado, agradeço mesmo. Obrigado, meninas, que vieram aí acompanhar. Tá? Deixa um abraço lá pro maridão lá. Deixo sim. E as coisas vão melhorar cada vez mais. Amém. Obrigada. Obrigado a vocês.